Olá, queridos amigos e irmãos, recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarta-feira, dia abençoado, dia ensolarado aqui em São Paulo, o dia que o Senhor fez para a tua alegria, para que Deus possa agir na sua vida, no seu coração. E hoje estamos recebendo Valquíria Furquim, diaconisa, membro da nossa igreja, mulher de Deus. Val, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, estar aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida, viu? Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Estamos aqui para servir. Val, você está um pouco nervosa, quero que você relaxe, quero que você se tranquilize, tá certo? Que vai dar tudo certo. Val, começa contando pra gente, você é aqui de São Paulo mesmo? Sim, nasci aqui em São Paulo, aqui no bairro, mesmo morando no Mandaqui, desde que nasci. Aqui na Zona Norte? Zona Norte. E são quantos irmãos na sua família? Ah, isso é facinho, né? Porque meu pai aprontou um pouquinho, então foram 3 casamentos. Então, 3 casamentos? 2 do primeiro, 2 do segundo e 2 do terceiro. Mas uma coisa que ele deixou assim foi a união. Nós temos contatos e assim, estamos sempre juntos, os 6. Os 6 irmãos? 6 irmãos. Eu tenho irmãos também de outro casamento do meu pai, mas tenho pouco contato. Na verdade, eu vim ter contato depois da vida adulta. Como é que foi para você, Val, conviver com essa situação, né? Você tinha quantos anos quando aconteceu a separação dos pais, você lembra? Meu pai separou, eu tinha 5 anos. Você lembra da situação em si, não? Lembro. Foi bem, não sei o motivo, porque eu nunca quis saber, mas eu lembro exato, meu pai dentro do carro, meu pai e minha mãe, eu e a minha irmã. E meu pai, eu lembro dele ter perguntado, você quer ficar com quem? Com o pai ou com a mãe? Eu falei, com o pai. Ele perguntou? Perguntou. E aí ele perguntou para minha irmã, com quem que você quer ficar? Com o pai ou com a mãe? A minha irmã, com a mãe. E assim foi a separação, mas aí meu pai não conseguiu ficar sem, foi lá, buscou, porque minha mãe mora em Olímpia, né, no interior. E aí meu pai foi, buscou a minha irmã e criou. E aí logo em seguida ele casou e aí começou tudo de novo. Aí vocês foram morar junto com seu pai, com a nova esposa dele? Aí demorou um pouquinho, né, ele casou. Sim. E aí veio mais 2 irmãos. E você junto com ele? Eu junto com E a sua mãe pai. Já no interior? Já no interior. Entendi. Então eu fui criada pelo meu pai. Isso que eu ia dizer, uma formação diferente, então, criada pelo pai. Sim, fui criada pelo meu pai. Trouxe algum tipo de... alguma marca para você isso, Val? Porque geralmente as crianças escolhem a mãe. Né? Não, eu sempre fui muito apegada ao meu pai, então não senti. Sim. Né? Então, assim, desde pequena, meu pai me levava para o canto, para cá e para lá, então eu sempre fui. Quem sentiu muito foi a minha irmã. Minha irmã sentiu mais, era muito apegada à minha mãe. Sim. Né? Mas não, quem criou foi meu pai. E a sua madrasta era uma madrasta ou era uma boadrasta? É uma boadrasta, tanto é que, assim, ele separou da minha madrasta e ela anda comigo até hoje. Hoje ela vem até pro culto comigo. Sim, é verdade. Me apresenta quando eu estiver aqui, para eu conhecer. É a mãe do Flávio. É? É a mãe do Flávio. Um beijo então para ela. Que Deus Dona abençoe. Maria. Cada dia mais. Ó, tá assistindo uma foto aí, ó. Esses são os meus irmãos. Fala o nome aí pra gente. Aqui, pai no meio. Esse aí, é seu pai de camisa de xadrez? Como é que ele chama, Val? Deraldo. Seu Deraldo, Deus abençoe. Não, foi recolhido pelo Senhor. Tá. Aí Já ele tá com o Senhor, então. Já dorme no Senhor. E aí meu irmão Flávio, do lado direito ali, do lado esquerdo do meu pai, né? Do lado direito é o Rafael. Esse é o caçula, não? Caçula. Rafael Caçula e atrás são as irmãs. A Cleide, a Rayane, eu e a Vanessa. Legal, legal. Bonita família, Val. Parabéns. Glória a Deus. Meus irmãos. Glória a Deus. São os bonitinhos. E aí foram criados junto com o pai, todo mundo? Sim. Aí meu pai casou com a Maria, nasceu o Flávio e a Vanessa. Aí eu casei, a minha irmã casou e aí meu pai separou. Aí ficou o Flávio e a Vanessa com a mãe dele, meu pai casou de novo, aí nasceu a Rayane e o Rafael. Então, mas assim, estavam sempre juntos. E graças a Deus, até hoje também, tudo junto, Natal, ou o Ano Novo, né? Mais o Natal, porque o Ano Novo, depois que eu me converti, eu passo na igreja. Sim. Então, desde que eu me converti, eu passo aqui e aí a gente procura reunir no Natal. Mesmo com essas separações, o sentimento e a consciência de família sempre controlou e dominou, né? Meu pai nunca deixou... eu acho que ele foi uma exceção de pai, porque normalmente os pais separam da esposa, né? O marido separa da esposa e esquece os filhos. Sim. E nessa parte meu pai não, nessa parte meu pai sempre trouxe os filhos junto. Verdade, verdade. Né? Então ele sempre acolheu, tá precisando de alguma coisa, mesmo depois de casada, mesmo depois que eu separei. Sim. Então sempre foi um pai presente. Você ficou quanto tempo casada, Val?
Fiquei 4 anos. Você casou em que ano? Casei em 90. 90? E desse casamento veio o Felipe. Felipe. Só o Felipe. Meu bebê de mamãe. Felipe também, um abraço pra ele, Meu né? bebê de mamãe, Um cara gente boa. Casou. Cara gente boa. Casou, bebê de mamãe. E aí você se separa, e aí você já era uma convertida ou ainda não? Como é que se deu essa situação? Essa conversão foi bem diferente do convencional, porque eu me separei, depois de um mês eu descobri que estava doente. Né? Já assim, meio que, porque não é a casa do meu pai, mas é a terceira esposa dele. Aí eu me separei e fui morar na casa dele até que as coisas se ajeitassem. Sim. E nesse um mês eu descobri que eu estava com câncer. E aí, separada com câncer, morando praticamente de favor, né? Porque uma avalanche de coisas. Mas foi muito rápido, então Deus entrou com providências em todas as situações. Sim. E aí, depois que eu me separei, e aí fiquei sabendo da doença, passou, acho que eu operei, foi muito rápido, em uma semana eu operei. E aí, passou uns 15 dias, eu teria que operar de novo. Aí Calma aí, Val, explica pra gente. Que tipo de câncer era esse? O que aconteceu? Algumas pessoas pensam que eu sou vesga, né? Eu tive um câncer no olho. Ah, tá. Então, aí eu uso prótese. E aí passou uns 15 dias, eles falaram que eu tenho que fazer outra cirurgia, porque teve rejeições, aquela coisa toda. Você cirurgiou o olho, você teve que tirar o... Tive. Entendi. Eu uso prótese. O globo, né? Tirou tudo. E aí passou, né, uns 15 dias, vamos operar de novo. E minha família é toda católica, né, assim, praticante. Sim. Eu era da Renovação Carismática, até eu brincava com a Suzy do Dr. Paulo, depois, mais pra frente, eu me falo. E a gente era praticante mesmo. E eu tinha uma prima que era da Universal. Sim. A única. E ninguém da família. A única da família. Tinha esse acesso, assim, o pessoal ainda mais da Universal, né, aquela coisa toda. E aí passou... Mas como eu estava doente e aquela situação toda, então Sim. o que eu pedia, todo mundo fazia. E eu falei, a cirurgia era no dia seguinte, eu cheguei e falei assim, eu quero que a Maria venha aqui. Todo mundo ficou meio assim, né? Eu quero que ela ore por mim. Aí chamaram, minha prima veio, orou. Eu não sei o que eu pensei na hora. Eu achei que ia descer um raio, ia cair alguma coisa. E aí ela orou. Uma oração simples, Sim. bem simples. Ela terminou, foi embora. Eu falei, só, não aconteceu nada. Dia seguinte, levantei cedo, eu e meu irmão, ele me levou para o hospital, para a cirurgia. Aí eu brinquei com o médico, eu falei, olha, eu não quero ver nada não. Já dá anestesia aí para mim dormir, vou ter que passar por isso mesmo, então vamos passar. Ele falou, Val, deixa eu só olhar para ver como que tá. Aí ele olhou e falou, Val, não vamos precisar operar não. Glória a Deus. Precisou. Então, Mas e aí... ele deu motivo por que não precisava operar? Porque fechou a cirurgia. Estava numa cicatrização? Estava numa cicatrização, Certo. porque assim, como eu retirei o globo ocular, eles colocaram uma esfera. Certo. E essa esfera saiu. Então, assim, por conta dos enxertos e tal, precisaria fazer uma nova cirurgia para poder fechar por conta da esfera. Entendi. E aí ele falou que o meu próprio organismo absorveu tudo e não houve necessidade. Mal sabia ele que já era a mão de Deus entrando em ação. Já era a mão de... Mas mesmo assim, eu ainda não fui para o evangelho. Aí tinha toda a família lá orando, quer dizer, rezando, né? Você foi depois, você deu uma vela, você foi? Foi, minha família procissão. toda fez promessas, né? Novena, Aparecida do Norte, que a gente ia todo ano, carregar a cabeça. Então teve toda essa, para entregar lá, né, nas coisas. Eu só não cumpri uma do meu pai, que meu pai fez uma promessa para mim subir o Bom Jesus da Lapa. De joelho? Não, dando oferta para todos aqueles que ficam, né? Depois que eu fiquei sabendo que tem uma tonelada de gente que fica naquela escada, eu falei, pai, o senhor faz a promessa, eu que tenho que pagar. Não, sem contar que eu ia ter que ir até a Bahia, né? Mas aí essa eu não paguei não, mas o resto da família que fez eu paguei tudo. Mas foi bem tranquilo. Então, aí você já estava nesse processo já de cura, né? Que já fez cirurgia, já estava na instalação? Já estava. E aí eu fui me restaurando. Meu pai morava na Zona Leste e eu trabalhava aqui. Então a gente ia, e ele também, né? E aí a gente ia junto, voltava junto todo dia. Mas era meio cansativo. Mas ele não queria que eu morasse sozinha. Aí eu fui escondido e aluguei uma casa, um cantinho lá. E aí eu fui me reerguendo, fui quando... Já tinha o Felipe nessa época? Já, eu separei, o Felipe tinha 3 anos. Sim.
E como é que ele lidou com essa... Ele ficou foi sabendo meio, na época que estava doente? Para ele foi meio difícil, né? Porque eu não podia pegar ele, não podia ficar com ele, Sim. né? Então ele passava o dia na escolinha e à noite, às vezes ele ficava com o pai ou às vezes meu pai pegava ele e levava para mim, porque Sim. ficava meio Deixa eu só voltar um complicado. pouquinho antes, Val, porque eu estou curioso também, creio que as pessoas também estejam curiosas. Sim. Como é que foi receber essa notícia, né? Eu sei que você já estava vivendo um processo complicado na sua vida de separação, porque isso nunca é fácil, né? Sim. Independente das razões e motivos, não é fácil se separar. Como é que foi receber do médico essa notícia de que você tinha um câncer? Porque eu sei também que quando a gente recebe uma notícia de uma doença como essa, não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. Não deu muito tempo, porque assim, eu não percebi que estava com alguma coisa. Eu achei que eu estava Você estava vivendo normal? normal. Não dava. Eu trabalhava na imobiliária. Sim. E aí eu achei que eu estava ficando vesga. Mas e tinha um cliente que tinha uma ótica. Ele falou, Val, eu tenho um médico bom lá. Vai lá ver o óculos que você precisa e depois você vai na ótica e faz. Eu falei, legal. Aí ele mesmo marcou e eu fui lá. E o médico me atendeu, examinou e tal. Aí eu falei, esse médico é louco. Ele falou, você tem que fazer o exame hoje, que não sei o quê. Mas não falou nada. Isso, assim, há 20 anos e poucos atrás. E ele falou, você tem que fazer hoje, tem que fazer hoje. Eu falei, mas... Oftalmologista. Oftalmo. E eu falei, um médico de ótica, né? E ele, não, e tal, e brigou comigo. Aí deu o telefone da casa dele, o telefone dele, porque naquela época não existia celular, aquelas coisas todas. E aí ele falou, você vai fazer esse exame hoje. Eu demorei, assim, uns 15 dias. Meu Deus. Aí fui fazer o exame. Quando eu peguei o resultado, eu abri, né? Porque a gente tem a curiosidade de saber o que é. E aí eu abri na imobiliária. E tinha um cliente na imobiliária. E aí eu falei, Osvaldo, olha só o que saiu. Pareceu que tem um nódulo no meu olho. Mas assim, bem calmo, tranquilo. Sim. Como eu sempre fui. Aí ele, você tá louca? Aí eu falei, não, aí ó, saiu. Aí ele ficou desesperado, um cliente lá da imobiliária, e aí ele pegou e ligou, não, vou ligar para o médico da minha mãe agora. Era lá na Angélica. Caríssimo. Ele falou, não se preocupa, vamos lá e a gente vai ver o que é isso. Aí o médico, e aí foi o que eu descobri mesmo, né? Sim. E aí o médico fez os exames, a olho nu mesmo, ele conseguiu identificar o que era. Ele falou, olha, isso era uma segunda-feira. Ele falou, eu te opero sexta-feira no Albert Einstein. Eu falei, oi? Sem R$1? E assim, recém-separada, morando na casa, né? De favor. E eu falei, não dá não. Aí, eu falei, calma. E aí entrou um médico, um senhor, né, na sala, e falou, não, você está dando um diagnóstico precipitado. Aguarda lá fora. Aí fizeram uma junta médica lá e eu fiz mais uma bateria de exames. Sim. E aí constatou mesmo. Aí ele falou, não tem como, você tem que operar na sexta-feira. E aí foi aquela correria, né? Quando foi no dia seguinte, eu cheguei na imobiliária, o dono da imobiliária era como se fosse um pai para mim. Sim. Tratava como filha e tal, e ele falou, Val, não... Desculpa perguntar, quantos anos você tinha nessa época, Val? Eu tinha 22. 22 anos? Nossa, muito nova. É. E assim, o médico falou assim, era raro. Esse era 1 em 1000, mas é um câncer que daria só em idoso, é um câncer de pele. E aí ele deu dentro do olho. E aí nesse processo, eu fiquei aí no dia seguinte, um funcionário da imobiliária conhecia um médico que era professor na Santa Casa. Aí a gente foi à noite no consultório desse professor e tal. E aí ele falou, olha, eu te opero, aí também no particular, mas ele me operaria na Santa Casa na segunda-feira. Aí o primeiro lá, que eu achei que era louco, liguei para ele, né? Falei, doutor, ele falou, eu já imaginava. Ele falou, olha, operar no Albert Einstein ou na Santa Casa, tanto faz. Sim. Não tem problema nenhum, porque o processo vai ser o mesmo. Eu só vou ver se dá para aguardar um pouco mais. E aí ele fez uma junta médica, isso sim, em uma semana. Sim. E aí eu operei na segunda-feira. Então, numa segunda eu fiquei sabendo, na outra segunda eu operei. Então, não deu tempo para pensar. Digerir nada, a informação. Nada. Foi muito rápido. Foi Porque, bem tranquilo. além de ser uma notícia não tão simples, né? 22 anos a gente tem uma experiência de vida, mas não é uma experiência que nos faça... Um filho pequeno para criar. Um filho pequeno para criar, que é mais uma preocupação. Eu lembro que eu falava assim, eu falei, Senhor, me deixa vivo para criar meu filho. Sim. Né? Porque era a única... Porque eu tinha acabado de me separar. Eu falei, quem vai cuidar dele? Eu falei, se meu pai cuidaria, mas não é
mesma coisa, né? Com certeza. Não, eu digo isso fez. também porque a existência da fé, eu sei que quando nós temos uma fé firmada, uma fé mais sólida, receber uma notícia como essa pode ser encarada de uma maneira. Sem uma fé, pode ser encarada de uma outra maneira. Por isso eu até entrei nesses detalhes e perguntando a idade, se você já era cristão ou não, porque eu sei que a concepção da situação é diferente. Foi bem... E também não deu muito tempo para pensar. O negócio foi muito rápido. Sim. E o médico falou assim, ou você opera ou você morre. Eu falei, então tá bom, opera, né? Dessas duas mas opções, ele foi bem claro, assim, ele falou, você opera ou você morre. Eu falei, tudo bem, eu opero. É melhor entrar no céu com um olho só do que... Com certeza. E você operou na Santa Casa ou no Albert Einstein? Na Santa Casa. Na Santa Casa. Porque até na época meu pai, ele falou, olha, você escolhe no que você sentir à vontade. Sim. Aí pensa... Na segunda-feira eu fui numa clínica, tudo de primeira, né? Equipamentos, aquele hospital assim, top. Nas terças eu fui era professor da Santa Sim. Casa, mas o consultório dele, você tem uma ideia, ele me examinou. Lembra antigamente que baixava aquele, coisa de desenho, né? Mas baixava e examinava? Sim. Ele me examinou, ele conseguiu ver a cor e tal. E eu falei, eu olhava pro consultório dele e falei, imagina, eu não vou operar aqui. Mas aí, na hora, a família acabou sentindo mais segurança nesse outro médico, porque ele pautou tudo, ele falou, vai acontecer assim, assim, explicou tudo direitinho. E aí também eu pensei o seguinte, eu vou ter que pagar isso, né? Vou ter que arcar tanto em um como no outro, era particular. Sim. Né? Mas eu falei, vou sobrecarregar meu pai. Então eu acabei optando e foi a melhor opção, porque foi um médico assim que fez tudo, correu tudo certo. Muito bom. Depois da cirurgia, teve um processo de acompanhamento ou fez a cirurgia já cessou o problema do câncer? Não, aí né, eu fiz a químio, eu fiquei 2 anos fazendo um acompanhamento, 2 anos direto, né? Aí tem aquele todo processo, né? Você fica carequinha. Você tem foto desse tempo? Não. Não? Não tenho. Não tenho nenhuma foto. Porque eu lembro que eu queria andar assim, igual o senhor, eu andava, já tinha rapado, bonitinho, assim, sem cabelo nenhum. Só que eu chegava para trabalhar e as meninas vinham. Eu tinha lenço de tudo quanto era cor e jeito. Porque se eu chegasse de blusa verde, as meninas corriam e compravam um lenço verde. Queria te deixar a autoestima lá em cima, né? Mas eu estava bem, eu estava tranquila, não tive esse tipo de preocupação, não. Foi bem tranquilo. Muito bem. Meus queridos, amados e queridos irmãos, estamos aqui ouvindo a história de vida da Valquíria Furquim. A gente vai para um intervalo comercial agora. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com o programa Amanhã Manda Aqui, hoje recebendo aqui Valquíria Furquim, contando aqui a sua história de vida, e tem uma série de pessoas aqui nos acompanhando, na verdade vamos falar algumas delas agora. A Val, ela trabalha em vários ministérios aqui na igreja e muita gente está acompanhando. Val, vamos ler junto, eu vou começar e aí a gente vai intercalando aí a leitura dos nomes daqueles que estão nos assistindo. Rosália Portela, Rosália, Deus abençoe a sua vida, viu minha querida? Doutor Paulo Sérgio, que faz parte também de 2 ministérios aqui. É, isso aí. Benção. Haroldo Ferreira também, abração para o Haroldo. Aleia dos Santos. Voltando de férias. Ângela Valtier, esteve conosco também aqui outro dia. Deus abençoe a sua vida, Ângela. Amo ela louvando. Nós estamos de louvor. Elisângela Rodrigues Alaúque. Elisângela, que Deus abençoe também a sua vida. Sandra Rocha. Carla Silva, Deus abençoe também você. Diana Freire da Silva, deve ser a Diana, esposa do William. Sim, Judite Miranda Argolo, Deus abençoe sua vida. Marilda, beijo Marilda dos Santos. Esse aí talvez você não conheça, não sei. Felipe Santana Tardim. Nossa, conseguiu separar um tempinho, tá viajando, né? Tá viajando, casou sexta-feira. Parabéns, aí tá certo, Deus abençoe sua vida. Amém. Sueli Gomes. E Vera Mazareno, bênção, Vera. Deus abençoe a vida de vocês. A avó estava me contando aqui, gente, em off. Olha lá o Felipe. Meu bebê, casou. Glória a Deus, bebê Minha casado. princesa agora, né? 2 filhos, né, agora eu tenho 2, lindos. Glória a Deus, glória a Deus. Bebezinhos. Mais uma família sendo
constituída. Amém. Que Deus abençoe. Val estava me contando aqui em off, pessoal, que dentro desse processo, né, óbvio, existiram várias situações e uma delas, óbvio, né, foi o seu emagrecimento. Você chegou a 35 quilos, Val. Sim. Como é que foi esse Magrinha, período, né? Foi um processo, né? Por conta da químio, por conta dos tratamentos em si. Aí você não come, tem muitos enjoos. Mas, graças a Deus, foi um período bem curto. Na época, você lidou com essa situação, com essa facilidade com que você fala hoje, Val? Sim. É isso. Aí tinha até o pessoal da família falando, a ficha dela não caiu. Quando a ficha dela cair, ela vai, né, vai baquear, mas graças a Deus não deu tempo para sentir, porque eu lembro que não foi me passado. Mas os médicos chegaram a falar para minha família que eu tinha 4 meses de vida. E aí, então o pessoal ia me visitar e eu falava, olha, eu volto a trabalhar semana que vem. E eu voltei. Sim. Com a cabeça toda carequinha, porque eu fiz o enxerto e na época o médico falou, você tira das pernas ou você tira da cabeça. Eu falei, nas minhas pernas não, né? Tira da cabeça, porque se ficar alguma coisa, fica na cabeça, o cabelo cobre. E aí foi. Então, mas eu voltei a trabalhar e o pessoal já ia lá em clima de despedida, né? De despedida, Você foi uma boa moça, você foi uma boa mãe e tal. E tá, mas não, graças a Deus não tive esse tempo e graças a Deus eu fui me recuperando e... Sim, glória a Deus. Foi rápido o glória processo. A Deus. E como é que foi o processo de conversão agora, Val? Conta pra gente, depois desse processo, alguma coisa aconteceu? Alguém ministrou, você procurou? Não. Como é que foi essa história? Não, eu continuei católica, praticante, minha família toda católica praticante. Eu trabalhava numa imobiliária e aí a Capela Imóveis comprou a parte de administração. Né? Eu já conhecia o pastor Francisco. Sim. Mas aí ele não, quando ele chegou lá, comprou, já tinha a equipe dele de trabalho, ele falou, olha, não vou precisar da sua equipe, falou para o dono da imobiliária. Eu ia continuar trabalhando lá normal. Só que, assim, nessa parte de você trabalhar, eu continuei trabalhando como se ainda fosse da imobiliária, da mesma forma, da melhor forma que eu pudesse fazer. E aí passou o período de ficar lá, quem ficou na época foi o Fernando, que é irmão do pastor Francisco. Passou os 30 dias, eles iam levar a carteira para o escritório deles. E aí o pastor Francisco fez uma proposta de trabalho, a gente conversei com o dono da imobiliária que eu trabalhava, ele falou, não, pode ir. E aí eu comecei a trabalhar na capela. E aí houve choques, né, uns conflitos. Eu tinha um conflito com o pastor Daniel, daqui, que na época trabalhava lá. Porque, eu falei assim, tem uns crentes e ele chegava assim, queria impor algumas coisas, né? E eu era católica, minha família toda católica. E aí eu chegava para ele também, né? Antes, meu irmão fala que o evangelho foi bom para mim. Eu era ruim, gente, mas graças a Deus melhorei o evangelho. Deus deu uma sacudida, deu uma melhorada. E aí ele chegava, e aí eu falei, meu pastor, então eu chegava de manhã, pegava o jornal e falava para ele, pastor, vamos ler o seu horóscopo hoje para ver como que tá? Para cutucar. Não, porque ele vinha me cutucar. Mas nesse lá, quem trabalhava era o Dr. Paulo, que é o diácono aqui. E o Dr. Paulo não, e a gente conversava, e a gente ia almoçar junto, então, e aí ele foi, então o meu discipulador mesmo foi o Dr. Paulo, que me apresentou o evangelho de uma outra forma. Sim. E aí a gente começou, ele falava e tal, e eu comecei a vir. A Silvana, na época grávida da Paulinha, ela me convidou para a apresentação da Paulinha. Acabei não vindo por N situações, e aí no domingo seguinte eu vim. E aí vim e estou aqui até hoje. Veio e já era aqui nesse terreno? Não, era lá embaixo ainda. Não, sim, mas já era aqui nesse terreno. Já era aqui. Sim, o pastor João já estava pregando naquela época. Já, e forte. Primeiro culto eu falei, meu Deus. E eu gosto disso, né? Acho que é bem da minha... e aí ele ministrou umas coisas, e aí ministrou sobre um casal que estava numa situação difícil. E aí eu fui ficando e estou até hoje. Mas assim, eu era a primeira a chegar. Eu comprei a cadeira, né? Então eu sentava na segunda fileira, no terceiro banco. Então hoje eu na diaconia eu entendo algumas pessoas que às vezes querem sentar num lugar porque se sente confortável ali, porque eu passei por isso.
Então, eu gostava de sentar. Então, quando eu sentava no mesmo lugar, gente, se eu sentasse em outro lugar, parecia que não era culto para mim. Sim. Parecia que tinha alguma coisa errada, perdida, né? a administração não fluía, porque eu não estava sentada na minha cadeira. Sim, sim. Então, hoje, às vezes a pessoa gosta de sentar daquele lado, irmão, vamos arrumar um lugar para sei lá. Fica à vontade. Fica à vontade, porque é onde a pessoa se sente bem. Sim. Né? Eu passei por isso. Então, às vezes as pessoas falam assim, é chatice. Não, não é. Porque eu gostava de sentar naquela cadeira. Quando eu chegava atrasada, que já tinha alguém lá, era... Deus nos acuda. Deus nos acuda. O culto hoje vai ser difícil, né? Não, era tenebroso. E como é que foi para a família, já que todos católicos, irmãos, pai, essa Valquíria agora... Complicado. Evangélica. Complicado, porque aí a esposa do meu pai, né, na época falou assim, eu não quero mais aqui. Eu já não morava lá, né, mas eu não quero crente na minha casa. Né? Mas como eu era filha, assim, vamos ficar com ciúmes, né, a filha preferida. Então, como eu era a filha preferida, então a coisa, não. Mas dizem que o pior da família se converte primeiro, então fui eu. Você foi. Fui eu. E aí, aos pouquinhos... Isso que eu ia falar, você foi abrindo porta para... Aos pouquinhos, porque dentro da família, né, toda, assim, primos, a gente fazia caravana para Aparecida do Norte, família é grande e em média, assim, 5 ônibus. Nossa. A família é bem grande. E todo ano a gente ia para Aparecida. E aí, né, aí foi aos poucos acabando, né? Então aí veio meu irmão, Flávio. O Flávio primeiro? Foi o Flávio que veio primeiro. E aí depois veio a minha madrasta, a Maria, a minha irmã, a Vanessa. Aí eu tive um problema de rins forte e tal, que Deus usou a situação para que viesse a minha irmã e o meu cunhado, que é a Cleide, né? Mas que também está num processo ainda. E aí falta agora a Rayane e o Rafael. Mas a palavra de Deus nos atesta, nos diz, né, como promessa que sim, né, nós em nossa casa minha casa vamos... serviremos. E eu creio nessa promessa e estamos indo. E aí, meu pai não era, né? E aí a gente ficou num processo. Meu pai não era um alcoólatra, mas bebia um conhaque todos os dias o pai bebia. Então, e com isso ele adquiriu uma cirrose e acabou falecendo da cirrose. Mas antes mesmo da gente descobrir o que ele tinha, tinha uma igreja nossa no Parque do Carmo. Sim. E aí eu comecei, que eu vinha no culto de manhã, e aí à noite eu pegava ele para levar na igreja. E ele ali ouvindo a palavra de Deus. E aí foi bonitinho, porque assim, imagina, dia do jogo do Corinthians, que ele ia pro culto. Sim. Mas eu chegava lá e pai, vamos, o pai ia. E aí, até que um dia eu me atrasei por qualquer motivo, eu não lembro o motivo. E aí, quando eu cheguei lá, ele já tinha pego o carro e foi. Eu falei, nossa, glória a Deus, né? Ele falou, não gosto de chegar atrasado, não. Eu achei bonitinho. Com certeza. Aí ele se batizou, glória passou. A Deus. E para mim foi uma alegria, né? Claro, Deus faz as coisas assim tremendas. Porque o Felipe, eu vim para a igreja, ele tinha 7 anos. 7? Não tinha 7 ainda completo. E aí, até os 18, porque semanas aí que foi da mini braque, que veio falando realmente, a gente, ai meu papai, lindo. Vamos lá, batizado. E aí do lado é meu irmão, e é o pastor Fernando, que foi que acompanhou ele lá do Parque do Carmo. É aqui, inclusive, né? Foi aqui, né? Ele batizou aqui, e ele se batizou no mesmo dia que o meu filho, o Felipe. Glória a Deus. Então... Vitória dupla, né, Val? Foi, porque o Felipe... eu trouxe ele à igreja até os 18. Mesmo amarrado. 18 anos, vai. Ah, mas o meu amigo, o pai é pastor e não obriga. Não sou a mãe do seu amigo, não sou o pai do seu amigo. Se é pastor, aí mais um motivo que ele tinha que levar o filho. Sim. Então, até os 18, o Felipe veio e ouviu a palavra. E aí, quando ele fez 18, entrou para a aeronáutica, né? Ficava mais difícil. E aí ele seguiu, mas ele não se batizou. Eu não obriguei ele a se batizar. Eu obrigava ele a vir ouvir a palavra. Sim. Felipe vem, está exposto à palavra. Aí amanhã, quando você estiver maior, que você quiser, você procura o seu caminho. Com certeza. E aí ele aprontou algumas nesse caminho, fortes, que graças a Deus, Deus me cegou mesmo para não ver, porque eu não sei como eu lidaria com isso, né?
E aí, quando ele resolveu voltar, ele veio, ele pediu ajuda, ele procurou meu irmão e aí se batizou. Glória a Deus. E hoje está um homem casado aí, né? Casado. Glória Agora eu sou sogra, literalmente. É isso aí. Eu quero ser uma boa sogra. Com certeza. Val, tem 2 viés na sua vida, assim, que a gente que eu não conhece um pouco da sua história e precisa ir um pouquinho a fundo agora nisso, que são os ministérios que você atua hoje e um lado seu que é um lado empreendedor, enfim. Eu quero fazer esses 2 lados. Daqui a pouco vai ter uma reflexão bíblica também que você vai trazer pra gente, mas começa falando sobre os ministérios que você atua agora, né? Hoje eu tô na diaconia. Sim. Eu tô no GEAS, no Singoap, na intercessão. Vai que eu tô com as minhas mãos estendidas aqui na intercessão para você. Tô na intercessão, diaconia, bênçãos, mulheres, eu tô cercada de pessoas abençoadas, Meu né? Deus. Aí é o Singoap, né? Cresceu um pouquinho, as irmãs, a gente tem um grupo grande. Sim. E tem a intercessão, tem os Gêmeos, né? Eu acho que é isso. Acho que tá bom, né? Acho que tá. Acho que tá bom. Acho que tá. Seu Singoap ainda, né? Isso. É que assim, o Singoap foi um grupo, a gente começou aí mais ou menos 2013. 2013, E aí, porque na igreja tem o ministério de casais, Sim. Tem o ministério infantil, de jovens e adolescentes. Aí separa em grupos, aí vão morar. E aquele povo que está meio do caminho, né? Passou dos 30, não casou, também não se considera jovem, né? Para ficar. Sim, fica porque tem algumas ali hoje que tem 35 anos e se sente jovem para ficar no meio dos jovens. Sim. Agora, tem algumas que não estão. E mesmo aquelas que às vezes, igual eu, me separei, eu tinha 22 anos. Eu já tinha filho. Então, para ficar no meio dos jovens, eu ficava meio, né? Então, hoje, né, se você estiver nessa condição hoje na igreja, tem um grupo que pode estar te apoiando e te ajudando. Verdade. E quem precisa. Mas antes de ser criado o Singoap, você já fazia parte de diaconia? Já. Já há bastante tempo. Lá atrás, você já tinha participado, saído? Como é que é essa sua trajetória dentro do ministério? O primeiro ministério que eu vim foi do GEAS, mas não era GEAS, antes era um outro nome, que era de evangelismo mesmo, Sim. Que era com o João do Oba. Sei. Então, nossa, faz tempo, faz né? Tempo, Jesus. Então, desde aquela época, tinha os grupos e aí a gente foi fazendo esse trabalho. Esse foi o trabalho que eu me identifiquei na igreja. Servir. Não, né? Porque assim, o Ministério da Palavra, isso a gente deixa para os pastores, para falar alguma coisa, mas você está ali, você vai ajudar, vai fazer uma sopa, vai levar um conforto para a pessoa, uma roupa, socorro, coisa assim, um socorro ali, bem nessa parte. E aí depois, quando entrou o pastor Carlos, né? Então hoje eu estou junto com ele e com o David na direção do GEAS. Para quem não sabe, o GEAS é um ministério que nós temos aqui de assistência social, né? Atende moradores de rua, atende irmãos da igreja com algumas dificuldades, né? Durante a pandemia, graças a Deus, né, Val? Foi bem, Deus tem nos abençoado muito e tem nos permitido ajudar pessoas, né? Com alimentação. É óbvio, às vezes é alimentação básica, mas socorre, né? Socorre, né? Isso é tremendo. Teve às vezes, eu falo que assim, as nossas saídas à noite, porque hoje muita gente dá alimento. Sim. Para o pessoal, então leva comida. E a gente não vai levar só a comida. Muito bom. Você vai levar um conforto a mais. Teve 2 situações que eu tenho gravado até hoje, porque são várias que a gente saiu. Foi na Santa Cecília, alguns anos atrás, porque a gente chega, né, e senta com eles no chão, conversa, enquanto eles estão comendo, porque se você não levar nada, você não consegue se aproximar. Então, se você leva, enquanto eles estão comendo, você vai falando. E aí eu lembro que parou uma perua, desceu um monte de gente com água, pão, falou, e nós ganhamos pão, água. Porque assim, eles vão entregando e vamos embora. Né? Eu estou cumprindo uma obrigação. Exatamente. Né? E eu lembro que eu entrei no GEA, na época nesse evangelismo, por conta da situação de que eu já me preocupava antes, assim, o que faz um ser humano chegar nesse estado? Sim. Né? Hoje a gente sabe que isso é espiritual. Com certeza. Infelizmente, e a gente sabe que 90% das pessoas que estão na rua conhecem a palavra.
E muitos têm casa, muitos têm família, tem né? família, mas não sabem lidar com os relacionamentos dentro de casa. Sim. Então, às vezes, preferem ir para a rua, né? E eu acho que às vezes fica até mais cômodo do que enfrentar a situação e tentar lidar com aquela situação. É uma artimanha que o inimigo usa ainda para destruir, porque assim, nessa situação de rua, você vai se envolvendo com, né? Então você vê todo um processo. Perto, né? E teve uma outra situação, que aí essa foi de quebrar as pernas e os braços, né? Tava uma noite fria, uma chuva que eu peguei o cobertor que a gente leva pro povo e me enrolei. E aí a gente foi aqui perto do Terminal Cachoeirinha. E aí, quando a gente chegou, eu cheguei perto de um senhor deitado, eu falei, senhor, o senhor aceita uma sopa? E aí ele começou a clamar, Jesus, obrigada, Jesus. Mas ele gritava assim, ele estava todo ensopado. Meu Deus. Todo, mas molhado do pé à cabeça. Aí a gente foi lá, deu uma roupa para ele, trocou, os meninos fizeram lá, ele comeu 2 pratos, 2 cumbuquinhas daquela de sopa, assim. Sim. Então, assim, muita gente leva a comida em si, né? Mas eu creio que quando a gente sai, a gente não vai só, a gente ora para não entregar só a comida, mas ir de encontro com aquelas pessoas que estão realmente numa necessidade, onde ela fala assim, foi Deus que respondeu. Glória a Deus. Então, é evangelização e ação social, né? Sim. Quando você leva o evangelho, você não leva, além da palavra, você leva a atenção. Você leva o cuidado, você leva o seu lado sentimental, né? O evangelho é tudo isso, né? Tudo. Jesus sentou naquele tanque para conversar com aquela mulher, né? Então ele já demonstrou tudo isso naquele momento, né? Parece uma atitude simples. E eu até comentei isso com uma pessoa ontem. Às vezes a gente trata como normal uma situação como essa. Eu digo assim, a nossa postura, né? Mas não é. Mas não é. Se você começa a comparar, eu sei que também isso não é bom, mas se você começa a comparar essa postura, você não encontra. Você encontra gente que vai lá, dá o cobertor, dá a roupa, dá a comida, entra no carro e vai embora. Mas é importante todo mundo que trabalha nisso. Assim, o pastor Carlos é uma bênção. Com certeza, absoluta. Uma bênção, porque assim, e a gente que acompanha, né? Então, às vezes, ele vai lá, a pessoa está com dificuldade, ele está doente, vai lá, compra o remédio e leva para a pessoa. Né? Numa das madrugadas, a gente encontrou um cara, ele gritava, ruivava, clamando pela mãe. Um homem barbado e tal. E assim, a mãe faleceu e ele não tinha estrutura para lidar. E aí o pastor foi lá e conversou e tal. Então assim, a gente não sai só para levar a comida e a roupa, né? Então isso é bem importante. E você que está aí nos assistindo pode participar disso também, né? Sim, com certeza. É um ministério aberto, já é um ministério forte aqui da igreja, mas você pode participar e estar conosco. Vem para cá, inclusive, deixar o convite aqui ao vivo para o pastor Carlos participar conosco aqui também. Com certeza, contar toda a sua história Carlos de vida, é contar o seu testemunho, que é um testemunho também de poder de Deus forte, né, de restauração na vida dele em todas as áreas, e também esse viés social que é tremendo. Além do GEAS, agora, acho que progredindo, chegou Diaconia. Desculpa, diaconia, exatamente, já pular para o Singope. Aí foi a diaconia. E aí foi o doutor Paulo, Val, você não quer conhecer e tal. Aí foi uma época que eu já estava mais entrosada na igreja, né? Eu comecei na diaconia lá embaixo, mas assim, muito tímida. Mas acho que foi uma forma de Deus trabalhar e me tirar da segunda fileira. Porque aí eu comecei a transitar na igreja, mas mesmo assim, ficava num cantinho, eu ficava no outro. Mas aí foi realmente, e você conseguir absorver a palavra mesmo estando em outros lugares na igreja. Sim. Aí vai... E já tem quantos anos que você está hoje na diaconia, Val? Pastor. Tem uns 10 já? Mais de 10? Tem mais de 10, né? Tem mais de 10. Graças a Deus. Tem mais de 10. Eu me converti aqui, teve várias situações, né? Mas foi assim, para eu sair daqui, né? Só se Deus puriu me levar. Porque dificuldades em relacionamento... Eu, graças a Deus, nunca tive problema com ninguém. Mas, às vezes, o que a gente encontra, pessoas que saíram, falam, foi por conta do fulano. Eu falei, mas às vezes alguém árvore não anda. Com a gente, né? Não, árvore não anda. Se Jesus me colocou aqui, se eu tenho palavra e sou abençoado, para que eu vou no outro lugar? Exatamente. Já pega essa visão aí, gente. Para que eu vou? Árvore não anda. A árvore não anda. Deus me plantou aqui. Estou vendo uma dificuldade numa área. Que foi o que aconteceu com o símbolo.
Por que veio assim? Um dia eu estava no estacionamento, a Valdete chegou e falou, Val, tem essa moça, porque eu sou da diaconia, então procura-se os diáconos. Val, essa moça está chegando na igreja e tal, e quem que pode acompanhar ela aqui na igreja? Bom, ela era separada, jovem, mas já separada, e para ir para os casais ficava meio assim, para ir para o coisa. Aí eu falei, vamos ficar aqui, vamos ficar junto. Aí foi. E aí teve um evento aqui na igreja e eu encontrei outras amigas que eram de outra congregação, que foi a Cláudia, a Mariana e a Sidneia, e tinha uma outra pessoa junto, que agora eu não vou lembrar. E a gente ficou conversando e nisso, aí o grupo foi crescendo. E nisso aí eu foi juntando e elas me vamos montar um grupo na igreja e tal. Aí chamei a Neia, que é a nossa intercessora. Falei, Neia, ela já estava viúva, né? Eu falei, então venha para você ser a líder do grupo. Não, Val, não é o meu ministério e tal. Aí eu chamei a Cláudia Amaral, né? Porque eram mulheres daí. Ela, na época, era casada. Eu falei, vem você e seu marido, porque de repente chega alguma. Val, não é meu ministério, não tenho minha visão. Eu falei, bom. Aí eu passei a bola pro pastor. Na época era o pastor Luciano, né? Falei, pastor Luciano, tá aí, teu grupo, e aí o senhor vê o que faz. Ele falou, Val, eu não posso ser líder. Aí as meninas, não, fica você. Então, assim, não foi que eu escolhi, não foi. Me colocaram e eu tô aí. Colocaram, então, Deus colocou, né? A gente tá foi Deus que acabou direcionando essa situação. E estamos aí até hoje. E o grupo está crescendo, né? Sim, no começo o pessoal tinha uma visão, porque antes existia que o SOS, o A Sós com Deus. É que eu falo que é o SOS casamento, né? Então, eu nunca tinha participado, realmente, porque é o que eu vejo, que algumas irmãs acabam não participando hoje do single. Porque acha que tem uma conotação de casamento. E não é. É uma conotação de relacionamento. Porque, olha, hoje, o Felipe casou, hoje eu estou sozinha. Tem várias irmãs do grupo que moram sozinhas. Né? E que passam por situações semelhantes. Então, uma pode estar apoiando a outra, uma pode estar ajudando a outra. Então, foi nesse sentido da criação do grupo aí, Era uma lacuna, né? Na verdade, uma lacuna que estava aqui sem ser preenchida, né? E graças a Deus, Deus encontrou no seu coração e de outras pessoas também a disposição para fazer. E aí a coisa mudou de cara quando nós tivemos um acampamento, já existia o grupo. Aí eu só não lembro que ano que foi, já faz um tempinho. E aí a gente se reuniu, nós estávamos em 12 mais ou menos e fomos para o acampamento. Eu nunca tinha me preocupado, porque a gente se reunia, porque graças a Deus nós somos bem alimentados aqui. Nós temos palavra, então na época todas participavam de gêmeos, todas vinham ao culto. Então, alimentados espiritualmente nós éramos, então não tinha problema nenhum. O que faltava? Às vezes alguém para um ombro para você conversar, e vamos tomar um café junto. Então o grupo era isso. Então a gente saía mais, conversava da igreja, poucas coisas, mas era mais de relacionamento mesmo, uma tá suprindo a necessidade da outra. E aí, nesse acampamento, aconteceu o quê? Terminou os louvores, aí a mini braque sai. Divisões. Jovens saem, adolescentes saem, casais ficam. E aí nós, sábado de manhã, estamos lá, assim, casamento. E aí a ministração, aí uma olhou para a outra e dá, Val, e aí? Eu falei, filha, aí nada, nós vamos ficar aqui, não tem lugar pra gente ir. Vamos ficar por aqui. E aí eu fui e conversei com a Solange. Eu falei, terminou a ministração. Eu falei, viu, na próxima não dá pra gente separar o grupo, pra não ficar junto com casais, porque é uma ministração específica, né, pra elas. Aí eu falei, não, vamos conversar com o pastor Joel e tal. Aí eu fui e conversei com o pastor. Ele falou, bom, se vocês se sentirem à vontade, pode separar, depois da coisa. Eu aviso de púlpito lá, quem tiver nessa condição já segue vocês. Eu falei, tá bom. E aí o pastor foi, terminou, e eu não lembro o nome do pastor. O pastor Joel tinha convidado um pastor de fora para ministrar no acampamento. E ele foi sozinho, não foi com a esposa. Nessa época, o Ítalo, né, quando a gente criou o grupo, o Ítalo e a Valdete veio acompanhando a gente. Certo. Porque eu falei, Ítalo, quando tiver que subir, você fala, porque eu, né?
E aí o Ítalo está com a gente até hoje. Mas eu não achei justo o Ítalo sair, porque estava tendo uma ministração para casais, tirar ele e a esposa de lá para ministrar para a gente. Eu falei, gente, a gente se vira aqui. Deus dá graça e a gente toca aqui. E aí tá, saímos e ótimo, maravilhoso. Aí o pastor que foi ministrar falou, eu vou acompanhar vocês. Pastor, se tivesse um buraco no chão... Olha Deus te chamando aí. Eu tinha me enfiado nesse buraquinho, com certeza. E aí eu falei, vou falar o quê, velho? E aí e Deus foi tremendo. E uma falou, outra falou, e ele ficou só ouvindo. Ele falou, não, eu vim pra ouvir. Ser ministrada. Palestrante Valquíria, vem à frente. Eu não tinha onde me encaixar ali, nervosa, né? Mas, e aí uma falou, outra falou, e não. E aí, quando terminou, ele falou, agora eu posso falar? Claro, pastor, eu queria que o senhor falasse desde o princípio. Aí ele falou assim, estou em falta. Estou em falta com as irmãs da minha igreja. Não temos irmãs lá, inclusive tem minha mãe, tem outras irmãs nessa condição e que a gente não está acompanhando. Olha que bênção. Então, e aí ele ministrou, e aí ele falou que foi bênção. E aí, a partir daí, aí eu assumi mesmo o negócio, falei, então tá bom, vamos embora. É de Deus mesmo, glória a Deus. E graças a Deus, hoje a gente tá com um grupo grande. E aí as pessoas começaram a olhar de uma forma diferente pro grupo. Com a visão correta. Com a visão correta. E aí o grupo cresceu. Então, dessa situação pra frente, aí a coisa... Porque aí também eu me posicionei no que era, falei... Então ficou anos eu como líder escondida e aí depois eu falei, não, tá bom, já que Deus amou, vamos aí, vamos servir. Tá certo, onde Deus tá certo. E você que está com a gente aqui pode participar também. Com certeza. Você que está dentro dessa realidade de vida agora, né? Solteiros, viúvos, divorciados. Antes eu colocava a idade entre os 40 e 60. Só que nós temos irmãs de 70 que estão super bem e querem sair, querem estar junto, e estão junto com a gente ainda. E tem irmãs de 30 e poucos anos que estão junto, porque se separou, tem uma coisa, e não tem o mesmo diálogo que os jovens, né? Que ainda não casaram, que não tiveram. E o outro, a diaconia, né? Aí eu falei assim, no meu Gêmeos, eu tenho um Gêmeos que é na minha casa, e aí no Gêmeos eu brinco com o pessoal que eu faço assim, né? Aí a minha sobrinha fala assim, diaconia, né? Então venha para a diaconia, gente, venha servir, venha. O pastor tem ministrado bastante, Deus não criou ninguém para ficar em banco, né? Então venha servir, se você não... o que eu vou fazer? Vem dar um bom dia para o irmão que chegou na porta ali, você receber uma pessoa, né? Vem conhecer o ministério. Sim. E aí você vai perceber que isso faz muito bem. Com certeza. Isso faz muito bem você servir em alegria e é gostoso. Com certeza. É gostoso, servir é o chamado principal do cristão. Né? A diaconia te proporciona isso numa escala muito maior, né? Muito maior. Você conhecer pessoas, ajudar pessoas a aflorar isso em nós, porque o ser humano, ele aprendeu, ao invés de ser altruísta, a ser egoísta. É isso que o mundo ensina, você pensar em você se concentrar em você querer o melhor lugar, você querer tudo. E Deus, né, Jesus Cristo, vem nos ensinar um outro processo e a diaconia ajuda muito nisso, né? Sim. Você atender o outro, se preocupar com o outro, servir o outro. Então, realmente, participe. Isso é muito bom, porque assim, eu brinco, até no posto mesmo, os meninos, todas as situações, nós estamos servindo. Mas o outro chegou e não, eu falei bom dia, paz do Senhor, o outro não respondeu. Mas somos nós que estamos servindo. A gente não sabe como que ele veio. E o Felipe trabalha comigo e aí lá no posto, às vezes eu falo para ele assim, a gente tem que dar um bom atendimento. Né? Então o cliente chegou, bom dia, mas ele não respondeu. Eu falei, você não sabe como que ele está? Você não sabe como ele chegou? Ele falou, mas ele também não sabe como eu estou. Eu falei, mas você está prestando um serviço. Exatamente. Ele vai receber o seu serviço. Então você faça o melhor. Com certeza. Então se você fazer... E isso é muito gratificante. Né? Então a gente serve em amor e isso é muito bom. Glória a Deus. Amém. Meus amados, vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco aqui. Tá muito bom, Val. Tá muito bom esse nosso bate-papo aqui. Edificante e fortalecedor. Nos acompanha aí, a gente já volta em um minutinho só. Estamos de volta com o programa Amanhã Manda Aqui.
Recebemos hoje aqui a Valquíria Furquim, nos abençoou muito, foi um tempo muito bom, espero que você também tenha participado conosco e também tenha gostado. Falei para o bate-papo fluiu aqui, a história de vida dela, as situações que ela viveu, com certeza tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vida. E daqui a pouquinho ela já vai ministrar a palavra para a gente, mas antes vamos fazer aquele clássico bate-bola, bate-papo, ping-pong. Eu proponho uma palavra e você responde, se for possível, também com uma palavra, tá? Pai. Minha base. Deus, Val. Tudo. Felipe. É o bebê de mamãe. Por mais que cresceu, casou, é bebê de mamãe. Graças a Deus. Diaconia, Val. Diaconia é o meu ministério. Chamado, né, Val? É um chamado, né? É o meu. Sim. Brasil para Cristo não manda aqui, Val. Minha casa. Estou mais aqui, minha casa. Tá em família. Estou em família. Glória a Deus. E família? Minha família, amo meus irmãos, é tudo. Sim. Tudo, meus irmãos são Glória a tudo. Deus. Estamos sempre juntos. É isso aí. Manda um abraço pro pessoal do Singoap que está nos assistindo aí, Val. Que tá em peso você imagina, se eu não mandar... Exatamente. Cris, Silmara, Denise, Fátima, Lúcia... Gente, eu não posso falar o nome de Não todas, pode, porque senão depois eu vou ter problema. Val, você esqueceu meu nome. Esqueceu meu nome. Ana, Carmen, Lourdes, bênção, Ângela, que toda vez que a gente se encontra agora, ela fala assim, a Val me descobriu agora, toda vez que a gente encontra, ai, canta, e aí ela vai e canta. Ó, a Marinês está cobrando ali, ó. A Marinês, a Mari está desde o começo com a gente, Cláudia Mariano, Neia, então, e algumas irmãs que, assim, são base, né, porque é muito gostoso, e assim, a gente se encontra, às vezes, ou vai na casa de uma, nesse período de pandemia, nem todas puderam se encontrar, né, e eu também não posso esquecer, Jesus amado, dos irmãos, né, que eu acabo usando eles bastante, porque antes só eu que tinha carro e a Lúcia, e aí na pandemia a Lúcia não podia, né, não estava saindo, então o Paulo, o Souza, né, e aí o Paulo ficava doido, porque eu falava assim, Paulo, você leva essas irmãs, então você vai esse caminho, ele falou assim, ela já dá um itinerário. Faz trabalho completo. Porque eu já sabia onde elas moravam, então eu falei, então você vai para esse lado, eu vou para esse lado, então foi bênção. Então, os meninos vieram para agregar bastante, foi bênção. Com certeza, glória a Deus. Val, enquanto você vai ali para o seu espaço de ministração ali, que vai ver a palavra de Deus, Deus abençoe, nós ficamos por aqui, eu fico por aqui, a Val vai agora ministrar o seu coração, orar com você e por você, e estamos encerrando aqui, que Deus te abençoe então grandemente, te encha de graça e você continue debaixo da paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém, amém. Estava aqui falando o que eu vou ministrar, né, no que eu vou falar, e aí eu falei no meu dia a dia, o que eu uso, né? E durante muitos anos eu usava uma frase, né? E essa semana me fez lembrar bastante por conta de batalhas, né? Que Deus entra no meio das nossas batalhas. E o que eu usava sempre é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí um dia no Gêmeos, falei, nossa, Suzy, eu era do Gêmeos da Suzy. E aí eu falava assim, Suzy, eu uso essa palavra para estar me fortalecendo, né? Porque as lutas são grandes, né? Às vezes as lutas internas nossas. E aí a gente resiste contra o inimigo das nossas almas. E aí ela falou, Val, falta um pedacinho antes. E aí então vamos lá, em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, existe uma palavrinha antes. Submetam-se a Deus. Então, quando você se render ao Senhor, quando você realmente se entregar ao Senhor, o diabo fugirá. Então, assim, aí a sua luta fica mais leve, porque você vai estar diante do Senhor e Ele que vai estar te guiando, Ele que vai estar te conduzindo, né? E aí você não vai estar sozinho, igual a nossa ministração de domingo, Josué, que foi companheiro de Deus e Deus estava sempre com ele. Então que possamos realmente nos submeter a Deus e Ele vai estar ali nos acompanhando, tá? Que você possa realmente entregar todas as suas angústias, todas as suas necessidades ao Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, eu te agradeço, Pai,
por este momento, por a Tua palavra, Senhor. Que possamos ser obedientes a ela, que possamos servir ao Senhor com alegria, Pai, e que possamos estar cada dia mais na Tua presença, Senhor, independente das situações, ó Pai, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Ti, Pai. Ó Deus, às vezes no nosso dia a dia, as dificuldades tentam nos debater, tentam nos abater, Pai, mas que possamos estar firmes na Tua presença, Senhor. Que possamos estar, Senhor, firmados na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Abençoa, Senhor, a cada um dos meus irmãos, Senhor. Renova, Senhor, as forças. Renova, Senhor, a fé, Pai. Aqueles que às vezes podem estar abatidos, Senhor, por alguma luta no momento, que o diabo tenta enfraquecer, Senhor. Fortalece os meus irmãos. Ó Deus, e nesse momento eu oro, Senhor, por cada irmão do Single Up. Não especificamente que faz parte do grupo, mas que está neste momento só, ou porque se sente só. Pai, entra com providência, Pai, que o Senhor possa ser o companheiro deles nesta manhã e pela vida toda, Pai. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês ficam na paz e que Deus abençoe. Beijo, espero vocês, pessoal do Single, no sábado. E para a vigília todos. Bom, paz do Senhor.